Chegou a hora, vamos ao capítulo completo e narrado de One Piece 1189. Preparados? Então venham, embarquem comigo após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com mais conteúdo de One Piece, agora tão aguardado capítulo completo e narrado, daquele jeitinho que vocês gostam. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu venho pedir a vocês, olha, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda demais o canal a crescer e chegar a bem mais pessoas. Me dá essa força aí, e sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. Bom, o capítulo 1189 chega com um título pesado: O Rei deste Mundo, ou O Rei do Mundo. Na capa, nós temos uma capa bem engraçada, onde nós vemos três macacos, mas eles têm a aparência de Luffy, Sandy e Zoro. O macaco representando o Zoro está tampando os olhos. O macaco representando o Sandy está tapando os ouvidos e o macaco representando o Luffy está dando risada, tapando os olhos. Bom, parece que é uma imagem bem conhecida de três macacos aí, né? E foi feito com a imagem do Luffy, Sandy e Zoro e a Nami, claro, dando uma bronca neles. Bom, é isso. Será que tem algum foreshadow aí? Bom, vamos ver depois. Agora vamos ao capítulo. O capítulo começa exatamente onde o 1189 parou. O Luffy está ali cuspindo sangue porque foi transpassado pela espada de Mu. Ele cospe uma quantidade assustadora de sangue, lembrando muito o dia que ele foi derrotado pela primeira vez lá contra o Kaido em Wano. Ele diz: "Ugh!" Geme Luffy, com a visão turva e o corpo cedendo à exaustão. O horror da cena trazia à tona uma pergunta angustiante: qual será o destino de Luffy? É o texto inicial do capítulo. Com um olhar frio e totalmente desprovido de qualquer compaixão, a entidade sombria de Mu não deu chance para o pirata respirar. Empunhando uma espada gigantesca e ameaçadora, e Mu avançou. Luffy tentou reagir, mas seu corpo não o obedecia. Com um sorriso úmido e brutal de perfuração, Imu cravou a lâmina colossal diretamente no corpo do Luffy. O impacto foi tão forte que arremessou Luffy e o prendeu em uma árvore gigante. Gritou rouco e cheio de dor, rasgando a garganta de Luffy enquanto a arma drenava suas forças. Longe daquela cena grotesca, a tripulação dos Chapéus de Palha aguardava. De repente, o Soap paralisou. O suor frio escorreu pelo seu rosto e seus olhos se arregalaram por choque. Através de seu haki da observação, ele sentiu que a vida do seu capitão estava em perigo. Nami, que está ao lado do Usopp, notou a expressão dele e perguntou: o que foi? O que há de errado com você, Usopp? Gaguejando e olhando fixamente para o horizonte, onde a batalha acontecia, Usopp deixou o medo escapar de seus lábios. O que? O Luffy está bem? Nami sentiu um aperto imediato no peito. Apavorada com a intuição de seu amigo, ela reagiu com raiva para tentar afastar aquele mau pressentimento. Ela disse: não faça uma pergunta tão assustadora assim de repente. Tentando acalmar seu próprio coração e manter a esperança do bando, ela apertou os punhos e afirmou: ele com certeza está bem. Mas Jinbe, o experiente timoneiro, não se deixou levar por falsas esperanças. Com os braços cruzados e um semblante extremamente grave, ele trouxe a dura realidade à tona. Não se esqueça que o oponente dele derrotou esse gigante aqui, Nami. Vemos Loki, que estava caído coberto de ferimentos. Ao ouvir o comentário de Jinbe, seu orgulho, claro, foi ferido e ele falou: seu homem-peixe! Quem você está dizendo que foi derrotado? Rosnou Loki indignado. Jinbe ignorou isso. Seus sentidos captavam algo muito mais urgente e assustador. Com a voz pesada e carregada de preocupação, o Tritão concluiu a discussão. O que não deixa dúvidas é que o haki do Luffy enfraqueceu drasticamente. Vamos então para a missão de resgate da Gunko. Vemos que o gelo da Gunko derreteu completamente, lembrou Frank. Brook, na mesma hora, chama pelo nome de sua querida amiga, Princesa Shuri. Frank, sempre atento aos detalhes, alertou rapidamente a ele. Não aqueça ela de repente assim.
Aproveitando sua natureza esquelética, Brook se aproximou da mulher sem medo do choque térmico. Não se preocupe, meu corpo não tem calor de qualquer maneira. Ele brincou, mas logo seu tom ficou sério. Olhando de perto para a figura com as bandagens na boca e óculos de proteção, o músico perguntou: O que aconteceu com você desde então? Melhor dizendo, o que exatamente aconteceu naquela época? É você mesma, não é, Princesa Shuri? Porém, o momento emotivo foi subitamente cortado pelo enorme esquilo Ragnir, que começou a pular e grunhir freneticamente, tentando avisar algo a eles. Cuririri, cuririri. Incomodado com a agitação do animal, Brook reclamou: Por favor, não nos interrompa. Um pouco mais afastado, o Sop mantinha seu estilingue esticado, suando frio e mirando diretamente para Gonko. Sempre cauteloso, ele murmurou seus medos para Brook. Tem certeza que não há problema em libertá-la? E se ela for uma daquelas pessoas aterrorizantes? Enquanto discutiam isso, uma sombra cobriu o grupo acompanhada por um estrondo que rasgava os céus. Hayojin, tá muito veloz isso! Uma voz gritou em puro desespero. Eram os gigantes Hayojin e Gerd, que estavam chegando a toda velocidade em Usval, indo diretamente para o corpo já machucado do Loki. O Sval com os gigantes colidem com tudo no corpo já machucado do Loki, que claro grita de dor. Então, rapidamente, Chopper usa seu Guard Point para amortecer a queda da gigante Gerd. Quando a poeira da queda baixou, o Sop pergunta na mesma hora: Que tipo de entrada foi essa, pessoal? Ele olhou para os gigantes recém-chegados e disse: É você, Hayojin, Gerd, Chopper! Salva pelos reflexos rápidos do médico, Gerd sorriu aliviada. Abraço! Ela se encolheu na pelagem macia da rena e agradeceu com carinho. Obrigada, Chopper Khan. Você foi fofo e confiável. Fiel à sua natureza, Chopper começou a fazer sua clássica e desengonçada dancinha de felicidade, com um sorriso gigante no rosto enquanto tentava disfarçar. Seus elogios não me deixam feliz, sua boba. Enquanto isso, gigante médica Gerd correu desesperada. O alvo de sua preocupação era Loki, que já estava gravemente ferido e havia acabado de ser atropelado pela aterrissagem desastrosa deles. Rápido, Loki, deixe-me ver seus ferimentos. Ela exigiu, ajoelhando-se ao lado do príncipe de Elbaf. Esmagado e sem forças para discutir, Loki apenas soltou um gemido abafado de dor. Ah! Gerd, observando o estado crítico do príncipe, que mal conseguia se manter consciente, ela alertou com desespero na voz. Você está sangrando muito. Sua situação é perigosa demais. Loki, segurando a cabeça que já latejava após ser atropelado pela aterrissagem dos próprios companheiros, rosnou irritado com eles. Foram vocês que pioraram tudo? O que vocês vieram fazer aqui? Ele ofegava, cansado e a dor cobrando seu preço. Mesmo gravemente ferido, Loki percebeu a fúria nos olhos de Hayojin, que já encarava a figura sombria de Mu à distância. Temendo pelo meio-irmão diante de um poder tão avassalador, Loki murmurou. Não é luta para você, Hayojin. Hayojin apenas o observava em silêncio tenso, com o rosto coberto pelas sombras de seu elmo. Naquele momento, a mente de Hayojin viajou para uma memória muito recente, recordando as palavras do Jaru há pouco tempo. No flashback, a voz imponente do velho ecoou dizendo: Em vez disso, em vez de ficar aqui, vão aonde Loki está lutando. Preocupado com as vítimas da ilha, Hayojin havia questionado o ancião. Mas e quanto às crianças? Yaru, com a visão ampla de quem entende a verdadeira ameaça que governam os mares, explicou o perigo real. Salvar as crianças é apenas uma solução temporária. O ancião encarou profundamente, fazendo questionar tudo o que sabia sobre a política mundial. Você acha mesmo que dominar Elbaf foi uma decisão que todos os reis concordaram na Reverie? Hayojin havia reagido com pura surpresa àquela reflexão. A lembrança da resposta do ancião continuou a ecoar na sua mente. Claro que não. Portanto, esse homem. De volta ao presente, o caos parecia desaparecer ao redor de Hayojin. Com a terrível verdade finalmente clara em sua mente, ele virou-se, chamou por Loki e disse: Loki, você sabe quem é esse homem? Enquanto ele pergunta isso, vemos cenas de Imu cravando ainda mais fundo a espada no peito do Luffy, que grita cada vez mais. O olhar de Loki se estreitou, pesando a terrível realidade diante de seus olhos. Respondendo à pergunta de Hayojin sobre a verdadeira identidade daquela entidade demoníaca,
O príncipe murmurou, ainda muito fraco. Sim, eu acho que agora eu sei quem é. O vento soprou de forma ominosa pelas paisagens destruídas de Elbaf, carregando a gravidade daquela afirmação. Enquanto isso, muito longe dali, o pesadelo do Luffy apenas piorava. Com um gesto gélido, a mão demoníaca de Mu rasgou o ar com um som crepitante de chamas negras. Do seu Hagoromo negro foi tirada uma outra arma, uma outra espada. Você não será capaz mais de se mover, sentenciou Imu, com a voz desprovida de qualquer emoção. Preso contra a árvore ressecada e ressecando ainda mais, o capitão dos chapéus de palha mal conseguia respirar, sentindo seu corpo pesando como chumbo e suas forças se esvaindo de seu corpo. Ele apenas tossia e arfava. Observando o pirata se contorcer, Imu revelou o motivo daquela paralisia excruciante. Eu te perfurei com uma espada que suga a força vital. Luffy lutava desesperadamente para se manter consciente, os olhos semicerrados e a respiração ofegante. Sem demonstrar um pingo de piedade, Imu ergueu uma nova lâmina flamejante, medindo sua vítima e questionando com um tom grave. Quantas facadas seriam necessárias para te matar, hein? A presença opressora da entidade esmagava o ambiente, e quando, como um trovão silencioso, com um nojo palpável na voz, o soberano pronunciou o nome que o governo mundial abominava. Monkey D. Luffy, que nome mais repugnante! E então, para ferir não apenas a carne, mas a própria alma do jovem pirata, Imu começou a usar o passado de Luffy contra ele mesmo de forma psicológica. Você tem dois irmãos, cada um com o nome de uma família diferente. A provocação cruel ressoou no ar, enquanto Luffy, completamente imobilizado e perdendo sua energia vital, era forçado a escutar o que Imu dizia. A continuação da narrativa. O olhar de Imu continuava fixo em Luffy. Um dos seus irmãos foi morto pela marinha. A madeira ao redor deles parecia apodrecer mais e mais, se desfazer sob a pressão maligna da entidade. E seu outro irmão ascendeu à proeminência dentro das fileiras do exército revolucionário e tem se tornado cada vez mais famoso. Enquanto dizia isso, Imu fincava mais e mais a espada, fazendo Luffy tossir mais sangue em uma cena brutal. Então, sem nenhum aviso, o segundo ataque desceu com força. Outra facada. A nova lâmina sombria atravessou o corpo de Luffy com mais brutalidade. A arma letal revelou ser mais uma relíquia ancestral. Fragarash, a espada do deus do mar. Um urro de dor lacinante e absoluto rasgou a garganta de Luffy, um grito agoniante que ecoou por todo o campo de batalha. Imu observou a agonia do pirata com uma frieza. Aproximando o rosto, o soberano concluiu seu pensamento com puro desprezo. Vocês três compartilham um traço de serem travessos e muito imprudentes. Luffy não tinha voz para retrucar. A dor o consumia. Ele apenas se engasgou, cuspindo mais e mais sangue, enquanto a vida continuava a esvair-se rapidamente de seu corpo. Longe daquele massacre, o vento soprava pesado e agourento pelas montanhas destruídas. A atenção de Loki, que observava a aura esmagadora à distância, ele diz: esse deve ser aquela pessoa. O príncipe cerrou os dentes. Mesmo com um corpo destroçado e a visão embaçada, a presença daquela entidade sombria fez tudo fazer sentido. Esse deve ser aquele que o Ruivo falou, pensou Loki, ofegante. Essa revelação puxou brutalmente para uma memória do passado. O cenário era de pura devastação diante das ruínas fumegantes do castelo cercado pelo ancião Yaru, Loki, Scooper, Gaban e Shanks. Com os punhos cerrados e as emoções à flor da pele, o príncipe fez um juramento desesperado diante de Shanks após a morte de seu pai. Pelo poder desta fruta que eu acabei de comer, esbravejou Loki, com a voz tremendo de ódio. Eu vou vingar o meu pai e os seus soldados. Shanks, porém, deu um passo à frente, tentando ser a âncora de sanidade no meio daquela tempestade emocional. Com um tom calmo, mas firme, ele interveio. Eu entendo a sua raiva, Loki, mas você precisa se acalmar por hora. Mas o príncipe de Elbaf estava cego pela perda. A tentativa de apaziguar soou como uma ofensa. Qual é a sua, Ruivo? Loki retrucou furioso. Você pretende me impedir de vingar o meu pai? Shanks não recuou. Seus olhos demonstravam a mesma dor e o mesmo luto.
e sua resposta veio carregada de pura sinceridade. Shanks diz: Eu não estou menos ansioso do que você para vingá-lo. Harold era meu amigo. Então a expressão do futuro Yonko mudou. A empatia deu lugar a uma seriedade fria e calculista. O ambiente pareceu pesar ao redor deles, como se o próprio ar anunciasse a gravidade do que estava por vir. Apoiando sua espada no ombro, Shanks lançou o alerta que abalaria as estruturas do que Loki acreditava ser verdade. Mas, olha, pense com cuidado, disse o Ruivo, estreitando os olhos. O governo mundial está disposto a tomar Elbaf. Loki ouvia paralisado enquanto Shanks revelava a verdadeira escala do que estava por vir. Esse não é o seu objetivo final, mas apenas um meio deles se prepararem para a guerra. A revelação de Shanks deixou Loki completamente confuso. A ideia de um conflito global não fazia o menor sentido para o filho em luto. O quê? O governo mundial vai travar uma guerra? Questionou o príncipe dos gigantes, a voz carregada de confusão e raiva. Ele balançou a cabeça, recusando-se a aceitar a tragédia de Elbaf. Era apenas um detalhe de um plano muito maior. O que eu tenho a ver com a guerra deles? Loki rugiu a dor de sua perda, transbordando em cada palavra. Meu pai morreu com o coração partido, com uma profunda tristeza, e soldados inocentes foram vítimas do que aconteceu. Com os dentes cerrados, Loki cravou sua determinação. Minha única preocupação é vingar todos eles. Shanks escutou o desabafo do jovem gigante em um silêncio pesado e contemplativo. O Ruivo sabia que a dor cegava as pessoas, mas precisava guiá-lo para a verdadeira ameaça. Com uma calma cirúrgica, o Ruivo fez a pergunta que importava. E quem é seu inimigo? De quem você pretende se vingar? Sem hesitar em um único segundo, Loki gritou a plenos pulmões com o rosto contorcido pela ira. Do governo mundial! Mas Shanks cortou a certeza do príncipe com uma verdade sombria e aterradora. Aquele que controlou e manipulou Harold. O Ruivo fez uma pausa e olhar afiado encarando o gigante. Ele é o rei do mundo. O choque se espalhou pelas ruínas. O ancião Yaru, que ouvia a conversa, regalou os olhos em puro espanto. Aquele título era uma blasfêmia contra tudo que o mundo acreditava. O que está dizendo, Shanks? Yaru interrompeu incrédulo. A política do governo mundial proíbe a instalação de um rei único. Atrás de Shanks, Coppergaban tentou intervir para evitar que o pirata falasse demais. Espera, Shanks. Mas o futuro Yonko apenas manteve sua postura. Shanks acalma Gaban dizendo, tudo bem, respondeu ele, suspirando levemente. Eu sei que eles não vão acreditar em mim. Apesar da gravidade do alerta de Shanks e do choque de Yaru, o ego e a arrogância de Loki falaram mais alto. O príncipe começou a rir, desdenhando da ameaça. Então meu inimigo é esse rei aí? Loki zombou com um sorriso confiante no rosto. Eu vou matá-lo facilmente. O sorriso de Loki, no entanto, não durou muito. A expressão de Shanks tornou-se mortalmente séria, carregada de uma sombra assustadora verdade. O futuro Yonkou não estava blefando. Ele fez a questão de destruir a confiança cega que Loki tinha. O poder do rei está além da nossa compreensão, alertou Shanks, a voz tensa ao lembrar de seus próprios encontros com a sombra daquele mundo. Até mesmo minha jornada à Terra Santa apenas aumentou minha perplexidade com a extensão do poder desse ser. Encarando o príncipe diretamente nos olhos, Shanks desferiu o golpe final em seu orgulho. Se fosse possível derrotá-lo, alguém já teria o feito antes de você. O peso das palavras de Shanks era inegável, mas o Ruivo sabia que o ódio de Loki era um barril de pólvora prestes a explodir. Com uma expressão carregada de urgência e sabedoria, Shanks deu o seu último aviso. Olha, ainda não é hora de lutar contra ele. No momento em que ele diz isso, vemos uma rápida imagem de David Shebeck, que certa vez também falou isso. A frustração atingiu Loki em cheio. Ele cerrou os dentes, recusando-se a aceitar que sua vingança precisaria esperar. Ao fundo, Coppergaban apenas abriu um largo sorriso, observando a audácia e a fúria daquele jovem gigante. Virando as costas para o Ruivo e erguendo seu imenso martelo sobre o ombro, Loki recusou o conselho. Seu orgulho ferido falou mais alto. Cale-se! Quem é você para me dar ordens? Esbravejou o príncipe, marchando para longe das ruínas. Cego pela raiva, ele fez uma promessa sombria. Eu vou esmagar aquele desgraçado
onde quer que ele esteja. O ancião Yarou, percebendo a caminhada perigosa que o jovem estava tomando, gritou desesperado. Sua voz ecoou por toda Elbaf. Não haja de forma imprudente, Loki! A lembrança daquele dia fatídico começou a se dissipar, trazendo Loki de volta à sua dolorosa e sangrenta realidade do presente. Caindo no chão, com o corpo coberto de ataduras e machucados, o príncipe gigante refletiu sobre sua escolha com amargura. Eu deixei Elbaf, depois disso, por anos. O ressentimento em sua voz era palpável enquanto ele continuava sua confissão para Hairudin, que estava ao seu lado. No entanto, eu nunca consegui alcançá-lo. Mas então, o olhar de Loki se voltou para o campo de batalha à frente. O inimigo, nesse momento, estava ali derrotando e torturando o Luffy. O destino, de forma distorcida e cruel, havia trazido seu maior inimigo até o seu quintal. Ignorando a dor em seu corpo, a chama de vingança reacendeu com força total em Loki. Ele olhou fixamente para Imu e concluiu com voz carregada de uma determinação mortal. Se ele é realmente o rei deste mundo, então é a oportunidade perfeita para nós matá-lo. A determinação suicida de Loki era palpável, mas Gerd, que ainda lutava para estancar o sangramento do príncipe, não pôde deixar de suspirar diante de tamanha imprudência. Uma ideia superficial e ingênua, repreendeu a gigante médica, cética sobre as chances reais de vitória contra um ser tão poderoso. Loki, com orgulho ferido, não aceitou a bronca. O quê? Mas antes que o príncipe pudesse discutir, a voz grave de Hairudin cortou a tensão. Mas o guerreiro gigante se aproximou. A sombra de seu elmo não conseguia esconder a fúria e o luto que queimava em seus olhos. Ele também havia perdido muito por causa das maquinações sombrias daquele tirano. Ele disse: eu não vou me opor à ideia, declarou Hairudin, firmando um pacto de sangue e fúria com seu meio-irmão. Deixe-me ajudá-lo, Loki, a vingar o nosso pai. Enquanto os meio-irmãos selavam sua aliança, Jinbe, que ouvia tudo com os braços cruzados, tentava processar o peso daquelas revelações. As estruturas da política mundial estavam desmoronando à sua frente. E que conversa estranha, murmurou o Tritão, o senho franzido em profunda reflexão. Se ele realmente era o rei, então qual seria o papel dos Gorosei? Enquanto Jinbei questionava a própria existência da maior autoridade conhecida no mundo, um caos completamente diferente tomava conta do outro lado do grupo. Brook tentava focar na princesa Shuri, recém-descongelada, mas o enorme esquilo Ragnir não parava de saltar e fazer barulho. Eu já te disse, por favor, não nos interrompa, esbravejou o esqueleto, perdendo a paciência. Coreriri, coreriri. O esquilo grunhiu de volta agitado. Chopper, ouvindo atentamente, arregalou os olhos e traduziu o que o animal tentava dizer. Ele está dizendo, eu congelei aquela mulher porque ela era muito perigosa. Então Brook virou-se para o esquilo completamente chocado com a informação. O quê? Você que a congelou? No entanto, o aviso de perigo não abalou a lealdade dele. Com uma convicção inabalável, Brook defendeu a garota. Eu não nego que ela seja perigosa, mas tenho certeza que alguém está manipulando-a. E então, colocando a mão sobre o peito, mesmo não tendo um coração ali, Brook fez uma declaração carregada de um afeto inesperado. Essa garota é como se ela fosse uma filha para mim. Ragnir ficou totalmente confuso na cabeça dele como que um esqueleto tinha uma filha humana. De repente, um clone de Petras, formando a Robin, aparece. Ela veio dizer ao Chopper que eles precisam dele lá na biblioteca. Vemos ao fundo Saul dizendo oi! Mas enquanto a esperança parecia brilhar naquele lado da ilha, o cenário do outro lado era de puro desespero. O vento soprava frio e agulhento sobre a paisagem destruída. A mão de Mu ergueu-se lentamente. Das sombras de seu Hagoromo saiu outra arma de metal escuro. A próxima arma, declarou a entidade, sua voz gélida ecoando como uma sentença de morte. Presa à árvore, Luffy mal conseguia manter os olhos abertos. A vida continuava a esvair-se de seu corpo. O pirata ofegava completamente à mercê do tirano. E Mu encarou a figura derrotada do capitão, agora segurando o cabo de uma arma brutal e pesada. A crueldade transbordava em cada palavra do rei do mundo. O quão miserável você é! Zombou Imu, erguendo a lâmina espessa. Esta arma não se limita apenas a esfaquear. Com uma explosão de energia obscura e chamas cercadas, a arma se chama Ignição. O pesadelo tomou em sua forma completa uma colossal e terrorizante arma, um machado de batalha ancestral.
Preparando-se para o golpe de misericórdia, Imu anunciou a ferramenta e a execução de Luffy. A terceira arma é Kiten no Uno, machado de Xingqian. A visão da lâmina imensa pairando sobre ele estampou o terror no rosto sangrento de Luffy. Sem poder se mover, paralisado pela dor e pela espada que perfuravam seu corpo, o capitão dos Chapéus de Palha soltou um último gemido de agonia diante da morte que se aproximava. Enquanto o desespero tomava conta da floresta com a iminente execução do Luffy, o som estridente do aço colidindo ecoava ferozmente em outro campo de batalha. Vila Ocidental, Porto das Nuvens Marinhas. Zoro, com sua espada e volta na aura negra e crepitando de haki do conquistador, preparou-se para mais um golpe. O ar tremia ao redor do espadachim enquanto ele libertava uma de suas técnicas mais devastadoras. Rei do Inferno, serpente de 3 espadas. Seu adversário, o Cavaleiro Sagrado Somers, não demonstrou um pingo de medo. Pelo contrário, ele abriu um sorriso largo e maníaco diante do poder de Zoro. Zoro avançou como um demônio rasgando os céus, finalizando o nome do ataque brutal que outrora derrubou o imediato de Kaido King. 103 misericórdias, condenação do dragão. Mas Somers estava pronto. Invocando uma energia sombria, o cavaleiro rebateu o golpe fatal com sua própria relíquia formidável. Espada Gran, espada da ira. O impacto foi ensurdecedor, uma colisão, gerando ondas de choque que varreram o cenário ao redor. Somers não recuou um único milímetro, ele apenas riu novamente. Em meio ao choque feroz de espadas, a verdade sombria sobre o passado esquecido do mundo começou a ser revelado. Enquanto forçava Zoro para trás, Somers começou a recitar a história proibida. 800 anos atrás, 19 dos reis fundadores desse mundo, eles plantaram suas armas ao redor do trono vazio como um voto de igualdade entre si. Atacando com peso e com brutalidade absurda, o cavaleiro sagrado listava com orgulho o arsenal aterrorizante que forjou aquela era. A espada do caos é Torro, a espada do nada é a Furro, e a espada da punição celestial é a Nêmesis. A lança de Longinus, a espada demoníaca da malícia, Stigma, e a espada de Muramasa. A espada dos dois guerreiros se chocaram mais uma vez com uma violência extrema. Somers continuou seu discurso fanático. Estes são os nomes das 19 armas, as espadas que governaram o mundo. Zoro estava sendo pressionado, lutando-se desesperadamente para bloquear os golpes. A força por trás da Grahan era avassaladora, algo muito além de uma lâmina comum. Nosso soberano as reviveu com presságio e as concedeu a nós. Acabou-se Somers revelando a origem daquele fortalecimento absurdo. Lendas passadas através de gerações, verdadeiras e irrepreensíveis. Apontando a lâmina negra que exalava uma aura pesada de fúria, diretamente para o caçador de piratas, Somers decretou: olhe de perto, Roronoa Azul. Zoro, que normalmente é implacável, mal conseguia encontrar uma brecha. Defendendo-se com dificuldade, ele apenas tentava recuperar o fôlego. Sem dar trégua, Somers finalizou seu monólogo decretando o terror absoluto que Zoro e sua tripulação estavam enfrentando. O que você vê diante de seus olhos é o poder que conquistou todo esse mundo. A demonstração de poder do Cavaleiro Sagrado parecia não ter fim. Empunhando sua lâmina flamejante de energia obscura, Somers continuou a subjugar Zoro, decretando com orgulho cego e fanático. E a arma que a família Schiffer possui é a Espada da Ira Gran. Ao mesmo tempo, em outra frente de batalha, Sandy enfrentava seu próprio pesadelo. O Cavaleiro Sagrado Kiringa pairava no ar, mergulhando com uma força colossal. O cozinheiro do chapéu de palha, com o rosto marcado pela tensão enquanto o inimigo anunciava sua própria herança divina. A arma que a família Himoshev herdou é a lança sagrada Longinus. Enquanto as asas do rei dos piratas eram confrontadas, o pesadelo principal atingia o ápice. De volta à árvore que estava se ressecando, o gigantesco machado Xingqian pairava sobre o pescoço de Luffy. O olhar de Mu era de puro desprezo. A entidade ergueu a lâmina ancestral pronta para a decapitação de Luffy e decretou com frieza: você deveria se sentir orgulhoso e grato. Você morrerá por uma das armas sobre as quais o governo mundial foi fundado. Incapaz de mover um único músculo com a espada sugadora de vida ainda cravada em seu corpo,
Luffy só pôde soltar um último gemido de agonia. A lâmina letal cortou o ar descendo com força para finalizar o Luffy. Porém, no último instante, que parecia o fim de Monkey D. Luffy, o som de passos pesados, rápidos, rasgou o vento. Corre, corre, corre! O olho esquerdo de Mu se arregalou em puro choque. O ataque perfeito, a execução divina havia sido bloqueada. Um som estrondoso de aço contra aço sacudiu a própria ilha. Colisão. O imenso machado do Rei do Mundo não atingiu o pescoço do Luffy. Ele havia sido bloqueado no ar, a poucos centímetros do Luffy. Lá estava ele, parado firmemente entre a entidade daquele mundo e o jovem pirata à beira da morte, com seus icônicos machados gêmeos cruzados, bloqueando a relíquia colossal de Mu. O veterano abriu um sorriso destemido, exibindo uma confiança que apenas lendas possuem. A verdadeira guerra estava prestes a começar, porque Scooper Gaban entrou na batalha. Texto final foi a chegada da mão esquerda do rei. Fim do capítulo e, infelizmente, pausa na próxima semana. É isso, pessoal. Esse foi o capítulo 1189 de One Piece. Simplesmente insano. Meus amigos, o que vai ter de teorias, principalmente por conta das armas lendárias que foram aqui faladas, cada um com um nome bem diferente e bem épico. Meus amigos, para mim, esse capítulo elevou a periculosidade do governo mundial a um outro nível, sim, por conta das armas ancestrais, essas armas que conquistaram o mundo. Os Cavaleiros Sagrados fazem jus a todo o perigo que agora mostram a ter. E fico só imaginando como deve ser o poder de Shanwok usando uma arma ancestral. Bom, é isso. Ou será que tanto a arma dele quanto a arma do próprio Shanks também fazem parte dessas armas? Eu acredito que não. Bom, é isso, mas isso fica para outras teorias. Infelizmente, teremos aí uma semana de pausa, então dá para trazer muita teoria aí. Faça a sua teoria, deixa aí nos comentários. Lembrando, esse capítulo será lançado oficialmente no próximo domingo pela Manga Plus. Eu sempre indico vocês lerem, porque lá tem a tradução oficial. Se você gostou desse vídeo, olha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito, muito mesmo o canal crescer também. Se você puder deixar aquele seu hype para ajudar o YouTube a entender que vocês estão curtindo esse vídeo. Então façam isso. Obrigado por assistir. Até a próxima e valeu!